Para você que já sentiu que o coração ficou em silêncio diante de um nome que ainda não apareceu, esta palavra chega com peso e com cuidado. O amor certo não é um acaso jogado no vento, e o que Deus já aprovou não depende do barulho ao redor. Há encontros que parecem tardar, mas só estavam sendo guardados do jeito certo. Fique comigo, porque o que parecia disperso começa a se alinhar agora. Você talvez tenha acordado com a mesma sensação de espera que entrou no seu corpo na noite anterior, como se o peito carregasse uma pergunta que não se resolve sozinha. A xícara de café na mesa, a tela acesa do celular, o quarto ainda escuro, tudo isso pode ter parecido comum, mas por dentro alguma coisa não está comum há dias. Sua respiração talvez tenha ficado curta quando você lembrou de uma conversa, de uma ausência, de uma possibilidade que ninguém confirmou. Existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho, vem da alma que ficou olhando para a porta. E quando a alma olha demais para a porta, ela começa a perder a paz nas pequenas coisas. O que está acontecendo com você não é vazio, é processo. O que parece silêncio pode ser proteção, e o que parece atraso pode ser formação. Deus não aprova pela pressa, Ele aprova pelo peso certo, pela paz certa, pelo tempo certo. Você vai reconhecer ao longo desta palavra as marcas de uma aproximação que não nasceu da carência, mas da verdade. Vai perceber também o que ainda tenta confundir sua visão, o que quer te empurrar para antes da hora e o que já foi separado para permanecer. Isso não é sobre fantasia, é sobre discernimento. Existe uma cena simples em que tudo isso aparece sem pedir licença. Você está em casa, ou no caminho de volta para casa, e de repente o nome de alguém atravessa sua mente sem que você tenha chamado esse nome. A mão desacelera no volante, ou o dedo para sobre a tela, e o corpo inteiro reconhece uma espécie de pausa. Não é ansiedade pura, não é só saudade. É uma sensação mais funda, como se a sua história... Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo. Estivesse sendo tocada em um ponto que ainda não sabe falar. Você olha para o mesmo lugar de sempre e percebe que você já não cabe na mesma pressa de antes. Há uma mudança fina no ar e você sente isso no silêncio. Você não sente tão fundo por fraqueza. Sente tão fundo porque algo em você foi mantido sensível. Nem todo mundo percebe o que está fora de ordem, mas você percebe. Nem todo mundo nota quando uma palavra não combina com a paz, mas você nota. Isso não faz de você melhor do que ninguém, faz de você responsável pelo que foi confiado ao seu interior. Há um nível de percepção que nasce quando a alma cansou de aceitar pouco disfarçado de muito. E quando isso acontece, o coração já não consegue fingir inocência diante do que não tem fruto. Por isso, certos ambientes começaram a pesar mais do que antes. Uma conversa rápida pode sair de uma mesa como uma sombra, e uma presença pode deixar no seu corpo uma espécie de desordem que você leva horas para explicar.
Há pessoas que falam como se estivessem oferecendo cuidado, mas deixam você vazio depois. Há ritmos que pedem sua atenção o tempo inteiro e justamente por isso roubam sua clareza. Você talvez tenha sentido isso no fim do dia, quando a cabeça fica cheia e a paz fica pequena. O que drena nem sempre grita, às vezes se veste de normalidade, e é assim que a distração trabalha. Lembra de Ana, que derramou o coração diante de Deus, quando ninguém mais entendeu sua dor. Lembra de como a oração dela não parecia bonita para os olhos humanos, mas carregava verdade suficiente para ser ouvida. Há momentos em que você também só consegue falar por dentro, sem performance, sem enfeite, sem explicação. Talvez você tenha passado pela cozinha, pela sala, pelo corredor, repetindo em silêncio uma frase que ninguém ouviu, mas que Deus conheceu inteira. Isso é bíblico no sentido mais vivo da palavra. O que está escondido aos olhos humanos pode estar muito aberto diante do céu, e o seu coração cansado não está invisível. Se você insistir em chamar de normal aquilo que já perdeu a paz, você volta para ciclos conhecidos com o rosto de novidade. Se você chamar de indecisão o que já é sinal, você adia o que Deus quer alinhar em você. Há um preço pequeno que parece confortável no começo, e há um preço maior que vem depois, quando a sensibilidade endurece. Você já percebeu como o espírito fica mais barulhento quando você tenta calar o que sabe? É como morar perto de uma janela aberta durante a madrugada e fingir que o vento não entrou. O que não é reconhecido vira ruído, e o ruído vira cansaço. Se tudo isso tocou você, existe uma resposta simples que ajuda a marcar esse reconhecimento sem espetáculo. Escreva nos comentários 888. Esse código carrega a ideia de transbordo, como um sinal de que algo maior do que a escassez está sendo encostado na sua história. Não é número mágico, não é cálculo secreto, é apenas um pequeno ato de concordância com o que já começou a se mover. Escreva 888 e volte para mim, porque o que vem agora aprofunda a raiz do que você está sentindo. Você não ficou sensível por acaso. Você foi sendo preparado para enxergar com mais verdade. O que começou como percepção agora desce para um lugar mais antigo em você. Não se trata só de alguém lá fora, mas da forma como você aprendeu a esperar aprovação, medo, segurança e resposta. A sua história tem guardado um hábito de observar primeiro o rosto do outro e só depois ouvir a própria paz. Por isso, a demora do lado de fora mexe tanto com você por dentro. Há uma porta interna que ainda quer ser convencida antes de descansar. E é nessa porta que o próximo nível da revelação toca. A raiz dessa dor pode estar menos na falta de amor e mais no medo de receber o que é verdadeiro. Às vezes, você chama de prudência o que, no fundo, ainda é receio de confiar. Às vezes, você chama de proteção o que já se tornou fechamento. O coração aprende a se defender tão cedo que quando a paz chega, ele estranha. E então você fica diante de uma bondade real, com a postura de quem ainda espera alguma armadilha. Isso não é culpa sua, é formação antiga pedindo cura. O pensamento corre para justificar, mas o corpo reage antes. Você lê uma mensagem e mesmo antes de responder, sente o estômago apertar. Você ouve um nome e a garganta muda de temperatura. Você está diante de um conflito sutil entre mente, corpo e espírito, e cada parte parece contar uma versão diferente da mesma hora. Nem toda inquietação é aviso, mas toda paz verdadeira deixa um traço de clareza no fundo. Quando a explicação tenta dominar, o espírito só pede honestidade. Há dias em que o ambiente parece colaborar para confundir. Uma sala cheia, uma conversa vazia, uma notificação que chega no momento errado, um convite que distrai do que realmente importa. O inimigo do discernimento raramente aparece com cara de oposição aberta. Ele costuma aparecer com excesso de movimento.
Ele te empurra para responder rápido, para decidir cansado, para chamar de urgente aquilo que só quer te tirar do centro. E quando você percebe, já está longe de si. O que te enfraquece não é sempre o confronto, muitas vezes é a dispersão. Você já sabe o que acontece quando tenta resolver tudo com força própria. A alma endurece, o corpo cansa e a oração vira só um reflexo sem profundidade. Por que isso está acontecendo comigo? Talvez tenha sido a frase que escapou no momento em que a noite pareceu maior do que o seu fôlego. Essa pergunta não é rebeldia, é reconhecimento de limite. E limite, quando entregue a Deus, vira lugar de direção. Quando você para de exigir resposta imediata, começa a ouvir o que sempre esteve ali. Há um ponto em que você para de negociar com a verdade. Você reconhece que nem toda demora foi negação, que nem toda distância foi perda, que nem toda solidão foi castigo. O que parecia uma porta fechada, talvez tenha sido apenas uma proteção contra o que ainda não estava maduro. E isso muda o seu jeito de caminhar. Você começa a ver que não precisa correr para provar valor, nem se explicar para merecer cuidado. O primeiro passo da liberdade é parar de discutir com o que Deus já mostrou. Agora a imagem que carrega essa palavra começa a se formar com nitidez. Pense em uma porta antiga de madeira, aquela porta que range quando abre, mas que guarda a casa inteira. Ela não se move com pressa, ela se move com intenção. Você pode ter passado dias olhando para ela, esperando um sinal do lado de fora, sem perceber que a própria porta estava sendo preparada por dentro. A ferrugem que precisava cair, a tranca que precisava ceder, a sombra que precisava ser retirada. O que parece imóvel está mais vivo do que você imagina. Essa porta representa o lugar onde você tem guardado expectativas, medo e promessas. Você encostou a mão nela tantas vezes que já conhece a temperatura da madeira. Em alguns dias, ela parece fria. Em outros, parece quase pulsar, como se respirasse junto com a sua espera. É assim que Deus trabalha no oculto. Ele não faz teatro, ele prepara o encontro. O que está sendo guardado não está abandonado, está sendo protegido até que a hora combine com a paz. O coração percebe isso antes da explicação, mas toda porta guarda também o teste da impaciência. Quem tenta forçar a abertura antes do tempo machuca as próprias mãos e ainda chama o dano de destino. Há momentos em que a pressa bate como vento contra a madeira, querendo arrancar o que deveria apenas ser recebido. Você talvez tenha sentido essa força em alguma noite em que desejou respostas imediatas, mas o corpo não sabia descansar. O apelo da pressa é forte porque ele promete alívio instantâneo. Só que o alívio sem ordem costuma cobrar caro depois. Então algo muda. A mão já não bate, a mão escuta. A respiração desacelera e você percebe que a porta não é sua para fabricar, mas sua para reconhecer. O que estava trancado por medo começa a responder à presença certa. E você entende que há coisas que só se abrem diante de maturidade, não de pressão. A frase que fica é simples e firme. O que Deus aprovou não precisa ser arrancado. E isso prepara você para ouvir mais do que explicar. Se essa imagem da porta falou com você, escreva nos comentários "eu vejo isso". Não escreva por impulso vazio. Escreva porque alguma parte de você reconheceu a cena e sentiu o peso dela. Esse reconhecimento é um selo de presença, como quando alguém finalmente percebe que não estava delirando, apenas estava esperando a hora certa de entender. Escreva "eu vejo isso" e volte para mim. A partir daqui, a porta não é mais só uma metáfora, ela vira caminho. E o caminho começa quando o coração aceita que há coisas aprovadas antes mesmo de serem vistas. Agora a porta começa a responder, e você já não olha para ela como quem implora, mas como quem percebe. O que estava pendurado no tempo entra em movimento sem perder a dignidade.
A madeira não quebra, a tranca não se perde, a abertura vem com uma espécie de ordem silenciosa. Você sente isso quando respira fundo e nota que a resistência diminuiu dentro de você. Há menos tensão nos ombros, menos necessidade de entender tudo de uma vez, menos medo do que é verdadeiro. O movimento não faz barulho, mas muda tudo. É assim que certas respostas chegam, sem espetáculo e sem negociação. Elas não invadem, elas se aproximam, elas não fazem alarde. Elas ocupam o lugar que já estava reservado. Você pode chamar isso de amadurecimento, e estaria certo. Pode chamar de cuidado, e também estaria certo. Pode chamar de aprovação de Deus, e esse é o nome mais profundo de todos. O que vem dele não ameaça a sua paz, confirma a sua paz. A oposição, porém, ainda tenta oferecer versões alternativas. Ela diz que você está romantizando, que está criando expectativa demais, que deveria se proteger de sentir. Ela sempre fala baixo e de forma plausível, porque a confusão gosta de parecer sensata, mas a alma sabe quando um argumento só serve para manter a porta fechada. Você já percebeu que nem toda cautela é sabedoria? Algumas cautelas são apenas medos sofisticados. E Deus não alimenta medo sofisticado, ele alimenta discernimento simples. Por isso, a sua posição agora é diferente. Você não corre atrás da porta, você não se ajoelha para a tranca, você não se humilha diante da demora. Você aprende a permanecer presente enquanto o que foi aprovado se aproxima. Isso é fé adulta, não fantasia. É o fim de uma ansiedade que achava que precisava fazer o papel de destino. A paz verdadeira não empurra, ela confirma. Talvez hoje você tenha olhado o relógio e sentido que o tempo estava passando sem te consultar. Talvez tenha visto a tarde cair na janela e sentido uma mistura de espera e desistência. Mas o tempo de Deus não é uma repetição da sua impaciência, é um alinhamento que você ainda não podia enxergar inteiro. Quando a porta se abre do modo certo, você entende por que demorou tanto para o que era certo. E então a demora deixa de ser inimiga e vira testemunho. O que foi guardado com sabedoria não se perde por ter esperado. Há também o que você deixou para trás no caminho da porta. Velhas conversas, velhas respostas, velhas tentativas de caber onde a sua paz já não cabia. Você não precisa mais fazer força para se manter em lugares onde a alma encolhe. A porta certa não exige que você se traia para entrar. Ela reconhece quem você é antes mesmo de você terminar de se explicar. E isso devolve dignidade ao seu passo. Quando você percebe isso, o corpo também muda. A respiração já não sobe tão rápido e as mãos já não procuram tanto um ponto para descarregar tensão. Há uma quietude que não vem de desistência, vem de alívio ordenado. Você dorme melhor quando não luta com o que já foi revelado. Você acorda mais inteiro quando não tenta fabricar o que só pode ser recebido. E a noite deixa de parecer uma sentença para voltar a ser um lugar de repouso. Agora, deixe este gesto acontecer por dentro como quem reconhece a própria casa. Se a porta certa já começou a se mover em você, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como medida, não como número, mas como concordância com o que foi confirmado aqui. É uma forma de dizer que sua alma reconheceu a verdade sem precisar fazer barulho. Volte para mim depois desse gesto, porque o movimento que vem agora não fala só de abertura, fala de permanência. Há pessoas que surgem na memória quando uma palavra toca o ponto certo, e isso não é aleatório. Talvez alguém tenha vindo à sua mente agora, alguém cansado em silêncio, alguém que espera sem contar tudo a ninguém, alguém que mantém uma postura firme enquanto por dentro pede socorro sem voz. Se um rosto apareceu, não o trate como acaso. Há mensagens que chegam até você com endereço duplo,
e um deles é a pessoa que Deus trouxe ao seu pensamento. É assim que a entrega acontece antes mesmo da explicação. Pense nessa pessoa como alguém que também está diante de uma porta. Talvez ela trabalhe muito e ainda se sinta invisível. Talvez sorria o suficiente para ninguém perguntar o que dói. Talvez carregue uma fé discreta, sem discurso, mas com lágrimas guardadas. Esse tipo de pessoa não precisa de um espetáculo, precisa de uma entrega fiel. E você pode ser parte dessa entrega. Quando algo chega em suas mãos, às vezes, a obediência não é guardar, é encaminhar. Por isso, se alguém veio ao seu coração agora, compartilhe essa palavra com essa pessoa. Não como propaganda, não como recomendação vazia, mas como cuidado que sabe reconhecer a hora certa. Às vezes, o que falta a alguém não é informação, é um ponto de encontro com a verdade. E você pode ser esse ponto de encontro hoje. O amor certo, quando é aprovado, também alcança quem ainda está andando sob o peso da dúvida. Uma porta aberta nunca serve só a uma casa. Ela também ilumina a rua. O que você compartilha não é só um vídeo, é um envio. É a chance de uma pessoa cansada ouvir que não foi esquecida. É a chance de alguém que quase desistiu perceber que o céu ainda está operando em silêncio. Há frases que chegam na hora exata e recolhem pedaços espalhados. Você pode ser a mão que entrega essa frase, e isso também é maturidade espiritual. Agora, o que foi reconhecido precisa virar identidade, não apenas emoção. Escreva nos comentários: eu sou de Deus. Não escreva como quem repete uma fórmula, mas como quem confirma a origem da sua paz. Isso não é pedido de desejo, é declaração de pertencimento, confirmação do que já vinha sendo formado em você. Escreva: eu sou de Deus e volte para mim, porque essa palavra não termina na sensação, ela termina na pertença. Quando você assume essa identidade, a porta certa perde o poder de te confundir. Você percebe que tudo o que doeu tinha ligação com uma mesma cena interior. A espera, o silêncio, a porta, a mão suspensa, o nome que apareceu na mente, a respiração apertada, tudo fazia parte de um só processo. Nada disso era fragmento sem sentido. A sua alma foi aprendendo a separar o que apenas chama a atenção do que realmente merece resposta. O que parecia desencontro era, em muitos casos, proteção contra o falso. O que parecia atraso era escola para o coração. Agora você entende por que certas ausências não destruíram você. Elas retiraram ruído suficiente para que você percebesse a voz certa. Você entende por que certas tentativas não avançaram. Elas impediam que você confundisse impulso com aprovação. Você entende por que a paz ficou inquieta diante de algumas opções. A alma não mentia. Ela estava defendendo a verdade em você. E a verdade, quando amadurece, deixa de pedir desculpa por existir. Você também vê que o amor certo não chega como ameaça à sua história, mas como continuação dela. Ele não apaga o que houve, ele redime o que houve. Ele não exige que você finja ser outro. Ele encontra você onde a sinceridade já começou. Isso é o oposto de uma promessa vazia. É a forma como Deus sela algo sem teatralidade. O que foi aprovado não precisa competir com o passado. Se hoje você passou da inquietação para o reconhecimento, do medo para a clareza, então você já está atravessando. Há uma leveza que não é distração, é confirmação. Há uma firmeza que não é dureza, é descanso. Você não precisa mais correr atrás do que foi guardado para vir no tempo certo. Você só precisa permanecer nessa verdade e deixar que ela organize o resto. A porta certa não chama você para o desespero, chama você para a paz. Você é confirmado, você é lembrado, você não está atrasado, você não está abandonado, você está sendo retornado ao que nunca deixou de ser verdadeiro para Deus.
Você recebe isso no íntimo, como quem finalmente encontra o lugar onde a respiração cabe. Você não precisa provar sua história para ser visto. Você não precisa vencer a própria espera para ser amado. Agora, em muitas partes do mundo, há outros corações recebendo a mesma confirmação silenciosa. Você não está sozinho nesse instante, nem naquilo que está sendo recolhido dentro de você. Há gente que ainda não sabe explicar o que sente, mas já foi tocada pela mesma paz discreta. Há quem esteja sentado em silêncio, com a mão no colo, sentindo que alguma coisa finalmente se encaixou. Você faz parte desse movimento que não precisa de anúncio para ser real. E o céu sabe sustentar o que aprova. Então caminhe de modo mais leve ao carregar essa palavra. Caminhe sem correr para fora de si. Caminhe com a certeza de que o que é certo não precisa ser forçado. Caminhe com a calma de quem já entendeu a diferença entre pressa e promessa. Caminhe sabendo que a porta certa não humilha quem chega, ela acolhe quem permanece fiel. E quando a paz se torna caminho, a alma para de se perder na busca. Você foi guardado quando pensou que estava parado. Você foi preparado quando pensou que estava esquecido. Você foi alinhado quando pensou que nada acontecia. Você foi conduzido para ver que Deus aprova antes de revelar. Você foi chamado para não negociar com a verdade que já repousa no seu peito. E aquilo que é aprovado em silêncio não precisa de validação humana para ser real. Por isso, deixe que sua rotina desta noite seja diferente. Encoste o celular por um instante sem culpa. Olhe para o quarto, para a cadeira, para a luz fraca e perceba que a presença de Deus não depende do barulho. Há um tipo de paz que amadurece em ambientes simples, como uma mesa, uma porta, uma janela, uma respiração mais funda. O que é santo nem sempre chega com intensidade, às vezes chega com ordem, e a ordem certa acalma o corpo inteiro. Você pode voltar amanhã para a mesma tarefa, para a mesma rua, para a mesma conversa, mas já não voltará com o mesmo peso. A porta que foi reconhecida hoje muda a forma como você atravessa o dia. O que antes parecia dúvida vira discernimento. O que antes parecia demora vira sabedoria. O que antes parecia ausência vira proteção que você só entende depois. E isso muda a maneira como você ama. Há uma segurança que nasce quando a aprovação vem de Deus e não da pressa alheia. Você deixa de ser empurrado por comparações e passa a ser guiado por paz. Você deixa de medir o amor pelo ruído e passa a percebê-lo pelo fruto. Você deixa de pedir sinal ao que é instável e aprende a reconhecer o que permanece. Esse é o tipo de maturidade que não faz alarde, mas muda a vida inteira. E o coração, finalmente, para de pedir migalhas quando foi chamado para a mesa. Se algo dentro de você se uniu a esta palavra, eu te digo com mansidão e firmeza. Você está sendo conduzido para o que é seu, diante de Deus. Você não precisa apertar o passo para convencer o céu. Você não precisa inventar urgência para validar o que já está sendo alinhado. Você não precisa temer a espera quando a espera está sendo governada. Você foi alcançado no lugar exato onde a sua alma precisava ser lembrada. E essa lembrança já é um começo. Há um cuidado sobre você que não depende de visibilidade. Há um amor que já foi aprovado antes de qualquer opinião humana. Há uma porta que não se abrirá contra você, mas a favor daquilo que te faz inteiro. Há um próximo passo que virá com paz suficiente para ser reconhecido, sem esforço. Há uma história que não terminou na ansiedade da espera. E há um Deus que não se atrasa quando está selando o que é certo. Você é coberto com paz. E a paz não é silêncio vazio, é ordem viva. Você é coberto com direção, e a direção não te violenta, ela te recolhe. Você é coberto com discernimento, e o discernimento não te endurece. Ele te mantém limpo por dentro. Você é coberto com memória, para não esquecer o que sua alma já reconheceu. Você é coberto com firmeza,
para não voltar a chamar de normal aquilo que já perdeu a verdade. E tudo isso se junta como uma casa que finalmente acende a luz certa. Enquanto outros ainda procuram prova no ruído, você aprende a reconhecer a aprovação na paz. Enquanto outros se agitam para produzir resposta, você aprende a permanecer para receber. Enquanto outros se perdem tentando abrir o que não é deles, você aprende a honrar o que foi guardado. Há uma beleza discreta nessa maneira de andar. E ela não termina em dúvida, termina em pertença. Está selado. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.